os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Quero agradecer pelo convite, também aos amigos que nos acompanham através das redes sociais. É uma alegria muito grande poder estar aqui. Diz a lenda que existia um rei muito famoso. Obrigado. Aí, agora sim, deu, mas quem tem o feeling do negócio já. Diz a lenda que havia um rei muito poderoso. Ele possuía um reino tão grande, tão imenso, que muitos dos seus súditos nem sabiam que ele existia. Mas como ele era um rei muito querido, muito amado, muito justo, ele olhou para aqueles súditos que não o conheciam e pensou: o que eu posso fazer para ajudar essa gente que nem faz ideia do tamanho do nosso reino e muito menos de que eu existo? Então, o rei decidiu mandar uma mensagem para aqueles súditos e avisar para aqueles súditos que havia um rei que comandava tudo aquilo, que deixava tudo em ordem, e um rei que eles podiam contar, que eles podiam entrar em contato, que eles podiam conversar. Então ele chamou um de seus trabalhadores e pediu para ele: eu preciso que você leve uma mensagem lá no planeta Terra. Aquele pessoal lá, eles não sabem que eu existo. Eles precisam saber que existe nesse universo todo um Deus único, um Rei soberano. Então você, por favor, vai lá e leva uma mensagem. E a mensagem veio. A mensagem foi sendo nos trazida. Nós, espíritas, conhecemos essa mensagem como a primeira revelação. E essa primeira revelação, ela culminou porque ela veio com todos os profetas do Antigo Testamento e culmina com Moisés, o mensageiro definitivo da primeira revelação, da primeira mensagem. E ele vem e ajuda a esclarecer aquele povo que já foi recebendo a mensagem de que havia um Deus único, mas Moisés, então, traz os 10 mandamentos. Traz aquela mensagem magnífica, uma mensagem de amor, de vivência, de existência, de companheirismo, de respeito ao próximo. E quando Moisés volta ao convívio do rei, para informar que ele entregou a mensagem e que havia sido bem sucedido, o rei comemorou. E ele agradeceu. Mas o tempo foi passando. O tempo foi passando. E o povo foi esquecendo da mensagem. Os dias foram correndo e o povo não lembrava mais muito do rei. Não lembrava mais muito da mensagem que tinha sido enviada. E o povo começou a se perder novamente, se esquecendo do rei. E aí, o rei, como era soberanamente justo e bondoso, ele novamente reúne o seu grupo de assessores e escolhe mais um mensageiro. E ele pede então a Jesus que venha trazer uma nova mensagem para todos aqueles que estão nesse planeta Terra, que estão nesse reino tão distante, mas que ainda assim é visto pelo rei como algo a ser preparado para o futuro. Então ele pede a Jesus que venha trazer o reforço da mensagem anterior e uma nova. Jesus
aceita o desafio e traz a nova mensagem. A mensagem do amor. E Jesus passa 33 anos de sua vida exemplificando a mensagem que Deus pediu para ele nos trazer. Mas quando Jesus esteve aqui, ele viu que o povo tinha muita dificuldade para entender o que ele estava falando. E ele, por mais que exemplificasse, por mais que ele falasse, até usasse histórias para que as pessoas tentassem entendê-lo, as pessoas não o compreendiam. Então, antes dele partir e voltar junto ao rei e ao rei, ele diz a todos aqueles que o seguiam, que estavam com ele, disse: olha, eu percebi que vocês não estão entendendo muito do que eu estou falando aqui. Mas vamos fazer o seguinte, vamos combinar. Eu vou voltar para a origem do nosso reino, vou voltar ao nosso rei e vou pedir para ele que no futuro, não tão distante, ele nos envie mais um mensageiro, para que ele possa esclarecer tudo aquilo que eu estou falando e vocês não estão entendendo. Para que ele também revele coisas que eu ainda não posso falar. E que ele relembre as coisas que o primeiro mensageiro veio trazer e você não lembra mais. E quando Jesus volta, ele diz que entregou a mensagem. E Deus ficou feliz. Mas Jesus explicou que nem todos entenderam. E pediu a permissão do rei para enviar mais uma mensagem. E a mensagem nos foi enviada. E é por isso que nós, hoje, segunda-feira, dia 12 de fevereiro de 2024, estamos aqui estudando a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Porque ele cumpriu a sua promessa e nos enviou a terceira mensagem, a terceira revelação, que é a doutrina espírita, que é a revelação feita pelos espíritos superiores, ordenados por Jesus, a nos esclarecer o que Jesus trouxe, a nos relembrar da primeira revelação e trazer um novo descortinar a respeito da nossa vida material, da nossa vida futura e do nosso intercâmbio com o mundo espiritual. Para que tudo isso possa acontecer, para que nós possamos estudar tudo isso, nós precisamos buscar em algum lugar. A doutrina espírita, ela segue as obras básicas de Allan Kardec. Importante relembrar sempre que Kardec ele codificou, ele não é o autor, ele é o codificador, ele é aquele que juntou as informações, mas não deixa de ser a sua grande importância, porque se não tivesse a sua pedagogia, o seu método, a sua forma de fazer, talvez não estivéssemos aqui, ou talvez estivéssemos, mas um pouco mais atrasados. Mas ele foi o codificador, ele foi aquele que recebeu a mensagem e nos entregou. Então a doutrina espírita, baseada nesses livros codificados por Kardec, sequenciados em seus trabalhos por diversos outros médiuns, por diversos outros espíritos, como Divaldo Franco, Chico Xavier, entre outros, pelo mundo afora, recebendo e ampliando e divulgando a mensagem. Mas todo esse ensinamento busca uma base. E essa base vai buscar, então, a primeira revelação e a segunda revelação. E na história da humanidade, aonde nós, seres humanos, vamos buscar essas informações? Na Bíblia. A Bíblia, como um livro, é a nossa fonte das informações e das revelações. E o que a gente vai tentar tratar um pouquinho aqui hoje é como isso tudo aconteceu, qual a função deles e como, ao longo do tempo,
esses escritos, esses ensinamentos chegaram até nós, chegaram até Kardec, chegaram até todos que estudam a doutrina espírita. A Bíblia, como nós a conhecemos hoje, ela percorreu um longo caminho. As pessoas, ao seu tempo em que as histórias são contadas, por exemplo, você vai lá na Gênesis, no Antigo Testamento, as pessoas que estavam vivendo aquilo lá, que é a primeira revelação, os profetas. A primeira revelação é tudo, tá, gente? Não é só os 10 mandamentos. A revelação são todos os profetas, o Deus único, todos os ensinamentos, as profecias, tudo. Então, o Antigo Testamento é um livro de história que tenta nos contar quais foram esses ensinamentos trazidos dessa primeira revelação. Então, as pessoas que vivenciaram isso, eles, diferente de hoje, né? Hoje a gente tudo escreve, tudo grava, mas, gente, ao seu tempo, aquela época, vamos voltar aí 3.000 anos atrás, para você escrever alguma coisa, era no pergaminho. Tinha que pegar a ovelhinha, sacrificar a ovelhinha, tosquiar ela, comer a carne logo em 2 dias, porque não tinha geladeira, tinha que passar o pó, tinha que passar na pedra, botar no sol, passava o pozinho, botava no sol, passava a pedra, para ir fazer uma folha de pergaminho. Precisava pegar um bambuzinho, fazer um lapisinho, uma canetinha, pegar as folhas, fazer a tinta com frutas, e aí, quem soubesse, talvez escrever alguma coisa. Que bom que o povo hebreu tinham, dentro da sua cultura religiosa, aprender a escrever, pelo menos os meninos, né? E os ensinamentos religiosos deles, eles escreviam. Isso nos ajudou a chegar muitas das informações até hoje. Mas nunca pensaram, vamos começar a escrever a Bíblia aqui, para que daqui 2.000 anos alguém tenha isso. Não. Salomão mandava escrever os salmos, porque ele queria alegria para o povo dele que estava vivendo naquele momento, que estivesse vivendo aqueles momentos de justiça para ele. Então, o Antigo Testamento e a Bíblia estão dentro desse contexto. Tem que lembrar que eles lá estavam escrevendo em aramaico. Línguas praticamente perdidas. Escritos em pergaminhos, depois é que foi pegar o papiro, o papel é coisa recente. Então, nós vamos encontrar lá no Antigo Testamento essas histórias, essas informações. E o que é mais importante do que a gente se apegar naquilo que foi efetivamente por alguém escrito, mas quem que escreveu? Isso é uma música? É uma poesia? Porque existem partes que são músicas, os salmos foram escritos para serem cantados com melodia. Depois você tem lá outras partes que são como atas. O rei tal, esse dia foi coroado e tal. Né? O julgamento, né? Das mães que vieram disputar o filho, isso é uma ata de um julgamento. Então você tem várias. Mas qual era a preocupação do povo hebreu, mais do que escrever? Eles queriam deixar registrados as histórias, e para que essas histórias fossem contadas e deixassem um ensinamento moral. Ou seja, essa é a função primordial das revelações. Deixar um ensinamento moral para que os indivíduos pudessem se transformar em pessoas melhores. Deus está sempre nos enviando mensageiros para nos alertar e nos dar um recado. Vocês podem ser melhores. As mensagens estão aqui. Sigam o exemplo. E era isso que eles queriam. Tanto é que a maioria das tradições, isso até não muito tempo atrás, elas eram morais, eram contar histórias. Inclusive um fato
E aí, como Kardec diz, né, o dia que o espiritismo for contestado pela ciência, e se ele for colocado contra, ele vai se adequar e vai aceitar. Os escritos do Mar Morto, talvez alguns tenham ouvido falar, né, que foram encontrados lá na biblioteca. Eles encontraram escritos preservados de mais de 700 anos antes de Cristo, justamente disso que se estava falando, e eles bateram certinho com aquilo que hoje nós recebemos via oral das outras pessoas que contavam as histórias. O que isso quer nos dizer? E aí, nós temos aqui, a Caminho da Luz, capítulo 14, tem a redação dos textos definitivos. Os mensageiros do Cristo, ou seja, aqueles que ajudam Jesus a governar o nosso planeta Terra, eles presidem a redação dos textos do Evangelho, com vistas ao futuro, não somente junto aos apóstolos, seus discípulos, mas igualmente junto aos núcleos das tradições. Os cristãos mais destacados trocam entre si cartas, aí depois no Novo Testamento, né? Cartas de Pedro, Timóteo e tal. Cartas de alto valor doutrinário para diversas igrejas. São mensagens de fraternidade e amor que a posteridade muitas vezes não pôde ou não quis compreender. Os espíritos superiores, assim como ajudaram Kardec, como ajudam o Chico, como ajudam o Nivaldo, como ajudam tantos outros médicos, como nos ajudam aqui na Casa Espírita, eles estavam lá, auxiliando e presidindo a escritura dos evangelhos. Eles não nos deixariam à mercê. Os copistas eram orientados, todos sempre tiveram a supervisão divina. Então é isso que é importante que nós tenhamos a compreensão. Para que nós possamos então compreender o estudo, é necessário que nos atenhamos à essência, que é o ensinamento. Por isso é tão importante o estudo. Porque se você pegar ao pé da letra muitas passagens do Evangelho, né, sem situar no contexto, você não vai conseguir compreender ela. Então, tendo em vista que o Antigo Testamento, lá na Bíblia, é a história do povo hebreu, com todos os profetas, com todos aqueles ensinamentos, que é a primeira revelação, nós vamos ver no Novo Testamento o Evangelho, que a gente chama de Boa Nova, Boa Notícia. E quando se fala, né, Evangelion, se fala com uma conotação de alegria. Mas o que é o Evangelho? É aquilo que está lá escrito na Bíblia? Não. O Evangelho é Jesus, o mensageiro, o exemplo vivo da mensagem. O que está lá na Bíblia, os Evangelhos, como nós os citamos, dos apóstolos, dos evangelistas, é uma história contada por cada um deles a respeito da vida de Jesus. Então nós vamos ter no Antigo Testamento vários livros, nós vamos ter na Bíblia aqui tradicional católica, o Novo Testamento com vários livros. No Novo Testamento, os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as Epístolas e o Apocalipse. Mas Cristo, que é o Evangelho em si, que é a Boa Nova, porque o Evangelho é a Boa Nova. Quem é a Boa Nova? É Jesus. Jesus é a Boa Nova. Só que como ele não escreveu, ficou para a posteridade. E aí nós temos que lembrar um ensinamento de Francisco de Assis. Tem um livro fantástico, Francisco de Assis, de Marinês. Tem na Federação Espírita Catarinense Brasileira para vender, quem tiver interesse. Vai contar a vida de Francisco de Assis, que era, na verdade, João o Evangelista. Né? E um dos ensinamentos que é espalhado assim, né,
como sendo de Francisco de Assis. E se você for ver a história de João, João também ouviu isso de Jesus. O Francisco de Assis, para ilustrar que Cristo nada escreveu, eles perguntavam para Francisco de Assis: mas como é que a gente vai evangelizar essas pessoas por essa Itália fora? Vamos escrever? Vamos levar um livro? Ele respondeu: vão e evangelizem. Se necessário, usem palavras. Ou seja, exemplo como Jesus. Através da vivência do amor, a essência. Cristo, portanto, nada escreveu, tudo vivenciou. Mas os seus discípulos, os seus seguidores, colocaram isso no papel. Também por inspiração divina, porque eles sabem a que ponto chegaríamos, que nós precisamos ter essas informações, ter esses registros para poder estudar. Não é à toa, então, que eles coordenaram toda a escritura disso. Então nós vamos encontrar lá os evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as epístolas, né, que são as cartas, né, de Paulo, e o Apocalipse. Muito bem. O evangelho, como conhecido no Novo Testamento, portanto, é a base doutrinária do cristianismo que conhecemos. Aspectos da biografia terrena de Jesus e seus principais ensinamentos de caráter moral. Nascimento, vida, ministério, morte, ressurreição. As palavras de Jesus foram disseminadas ao longo dos caminhos, transmitidas de boca em boca e transcritas apenas após a sua morte. Transcritas no sentido de um registro oficial. Né? Até porque na época todo mundo também anotava, fazia, né? Temos vários registros, inclusive históricos, confirmados, né? Do período romano, né? Dos próprios romanos escrevendo, os hebreus escrevendo. Hoje nós conseguimos encontrar tudo isso. Né? Então, o Evangelho, como nós o conhecemos, que nós temos estudado, e aí eu entro num ponto bem importante, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que o que aconteceu? O Allan Kardec, né, escreveu lá o Livro dos Espíritos, para compreender essa filosofia de vida espírita, o contato com o mundo espiritual, o que acontece, como é, como não é. É um livro de perguntas e respostas, o Livro dos Espíritos. Depois ele escreveu o Livro dos Médiuns, para explicar para as pessoas como é que funciona, como é que ele fez para escrever esse primeiro livro, como é que funciona esse contato com o mundo espiritual, os cuidados que se tem que ter, o Livro dos Médiuns. E aí depois ele percebeu que tudo isso tinha consequências morais, consequências de vivência. Então ele vai lá e, olha, nós temos que viver o Cristo. E ele então pega passagens do Evangelho, da Bíblia, e começa a pegar partes e começa a dar a sua opinião e perguntar aos espíritos a opinião deles. Ou seja, os ensinamentos dos ensinos superiores. O que Jesus quis dizer? Ou seja, o Consolador prometido. Ou seja, o novo mensageiro que Jesus prometeu. Então, nós vamos encontrar na doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, o início desse estudo. Mas o próprio Kardec, ele nos incentiva a continuar isso. A continuar essa pesquisa, porque, vejam, o tamanho do Novo Testamento, a quantidade de livros, de mensagens que nós temos lá. Então, tudo isso precisa ser estudado, isso precisa ser trazido. E lembra que a função da terceira revelação, da doutrina espírita, era explicar o que chegou até nós e nos revelar outras coisas que não nos chegou. E aí nós vamos, na literatura espírita, encontrar exemplos fantásticos para quem quer estudar. Inclusive, hoje a gente encontra nas casas espíritas, né, o estudo do Evangelho Redivivo, que é fantástico. Começou lá atrás com o Evangelho miudinho, que era assim, depois virou algo mais pedagógico, mais didático, para realmente estudar e compreender esses ensinos de Jesus, compilado nessas obras espíritas, que nós vamos encontrar nas obras de Chico Xavier, psicografadas por diversos espíritos. O que eu acho assim, mais interessante nessas histórias e nos ensinamentos de Jesus é do Humberto de Campos. Inclusive, no Blumenau tem uma rua aqui perto de Campos, em homenagem a ele.
ele era um jornalista muito famoso, Humberto de Campos, e depois que ele faleceu, desencarnou, ele foi lá para o mundo espiritual, e como a gente sempre diz, é a pessoa que passa daqui para lá, continua sendo a mesma pessoa? Pois é, ele era um jornalista, curioso, continuou sendo. E foi lá fazer suas pesquisas a respeito da vida de Jesus. E ele depois vem, e através da psicografia do Chico Xavier, esse médico fantástico, que tivemos a grata satisfação de tê-lo aqui no Brasil, nos traz várias passagens da vida de Jesus que não chegaram através dos evangelhos. Conversas de Jesus com seus apóstolos, conversas de Jesus com diversas outras figuras, né, que conviveram com ele. São ensinamentos fantásticos. Nós temos também o Divaldo Franco psicografando pelo espírito da Amélia Rodrigues, também tem uma coleção fantástica. Esse aqui é Pelos Caminhos de Jesus, e cada capítulo são vários livros, contam uma mensagem, uma passagem, né, que Jesus teve, né, conversas que não estão presentes, né? Então nós vamos encontrar aqui nesse evangelho, na doutrina espírita, muito conhecimento para que a gente possa buscar. E para que a gente saiba como isso funcionou, como aconteceu, né? Nós temos aqui então os 4 evangelhos, né? Os 4 evangelistas, né, conhecidos, que escreveram a respeito dessa vida de Jesus, né? 2 deles que foram discípulos diretos, o Mateus e o João, né? Depois nós temos Marcos e Lucas. Marcos era primo de Simão Pedro e de Barnabé, e Lucas era um médico, né? Lucas é um médico, aquele que tinha muito contato com Paulo, né? Das cartas de Paulo, então ele tinha muito contato com Paulo, né? E daí Paulo pediu para ele conversar com Maria, então ele recolheu, né, por conta dele e dos outros, mas ele não conviveu com Jesus, nem Marcos, nem Lucas, mas trouxeram essas informações, né? Então, o evangelho na época, né, de cada um deles, teve a sua linguagem própria, né? O Mateus escrevia em hebraico, né? Todos os demais em grego, né? E por que essa diferenciação? Para que a gente possa entender, né? O Mateus era o cobrador de impostos, né? Então, ele vivia, né, a essência do povo, né? Ele falava a língua do povo, ele convivia, estava ali na janela cobrando imposto do pessoal, né? Então, ele escrevia em hebraico. Então, ele depois, quando assumiu essa sua nova responsabilidade perante o mestre, continuou foi seguindo o mestre e foi escrevendo, foi tomando notas daquilo que ele vivia, inclusive o Sermão da Montanha, ele pegou ao vivo, né? Pegou ao vivo, né? Então nós temos ali, ele escreveu em hebraico, os outros escreveram em grego, né? Marcos e Lucas, lembra? Escreveram porque não conviveram com Jesus. E João, por que será em grego? Depois eu vou explicar. Marcos e Lucas, olha, bem os outros e João, todos em grego. Por que em grego? Porque se eles viviam lá na Judéia, Roma, que era latim, hoje em dia, você quer ir para a China, fazer um negócio, você não tem que falar inglês? Se tu vai na Europa, não tem que falar inglês? Então, o inglês hoje é a nossa língua universal. Para você fazer um negócio, para você ir lá fazer uma palestra, para você fazer um mestrado, um doutorado, você vai ter que viajar, vai ter que falar isso, vai ter que ler os livros, é a língua universal. E naquele tempo, Jesus, pós-Jesus, a língua universal era o grego. Ou seja, quem era romano, que falava latim, também tinha que falar grego, para poder chegar, por exemplo, em outras regiões da Europa e do Oriente, tinha que falar grego, porque, né, ao tempo, né, o Alexandre o Grande, ele helenizou boa parte do mundo e levou, né, como aconteceu com o inglês, ele à época levou o grego. Então, eles escreveram em grego justamente para atingir
maior número de pessoas. Ou seja, também foi uma estratégia de marketing. Ou seja, para poder atingir tudo com a inspiração divina. E aí a gente pode se perguntar, mas João não viveu com Jesus? Ele não escreveu? Pois é, mas o João também não escreveu durante a vida dele. O João, ele, aliás, foi o único discípulo de Jesus que morreu, a gente diz de morte morrida, que morreu de velhice, e desencarnou de velhice, ainda que tivessem tentado de tudo para matar ele. Os romanos chegaram, vou passar uma passagemzinha, os romanos jogaram ele dentro de um tonel de óleo quente por 3 minutos para ver se matava, para fritava ele, né? Claro, através de uma intervenção mediúnica de Jesus, que protegeu ele. Nos livros tem esse relato dessa manifestação mediúnica, né? Protegeu ele e não conseguiram. Tentaram, tem vários outros relatos da vida dele conhecida, né? Não conseguiram. Daí o que fizeram? Exilaram ele. Já que não adianta matar, se prender, vamos exilar ele. Vamos dar ele lá numa ilha chamada de Patmos. E aí parece que a gente pode até imaginar, né? Tá lá o João, velhinho, seus 90 anos de idade, refletindo assim, né? Quando eu tinha 15 anos, né? Aquele mestre me convidou para seguir e viu aquelas mensagens bonitas, ou também aquelas tristezas todas que aconteceram, os seus apóstolos amigos sendo perseguidos, mortos, e ele lá exilado. O mestre não deixa, ajuda ele a não deixar os romanos atrás. O que será que eu tenho da vida ainda para fazer nessa idade que eu mal consigo me mexer? E aí ele resolve então escrever. Mas como ele estava preso e tal, na verdade ele não escreveu, ele ditou. Então, quem estava escrevendo para ele, escreveu em grego. Também a época, que era a língua que todos falavam, e o camarada foi escrevendo. E aí ele escreve, o Evangelho de João, inclusive dos três, o dele é o mais diferente de todos, porque ele se referia, João já estava muito mais espiritualizado, já estava vivendo lá exilado na ilha de Patmos, já os relatos dele conversar com os animais naquele tempo, curava as pessoas à distância, enfim, ele estava num outro patamar já. Então o evangelho dele é diferente de todos os outros porque ele é um evangelho mais espiritualizado. E, como prova disso, ainda no final ele dita o evangelho e depois ainda escreve o Apocalipse. Então, temos dentro dessa história toda, várias curiosidades dentro dos evangelhos, que é interessante que a gente saiba para quando a gente for lá estudar essas mensagens de Jesus, a gente possa compreender. Porque tudo aquilo que está escrito lá, todas as mensagens que foram passadas, a gente precisa tentar vivenciar o momento que eles estão escrevendo isso. Nós não podemos imaginar que nós dizemos cientificamente hoje na universidade, o nosso sistema cartesiano, que você escreve tudo de forma objetiva, tal, explicando o que está acontecendo, como é feito alguma coisa, querer comparar com isso, não. Se a gente quiser estudar o Evangelho, ver os ensinamentos de Jesus, nós precisamos ter essas questões em mente, para que a gente possa se humilhar na nossa razão científica, achar que sabe tudo, para poder compreender, na verdade, o que nós estamos recebendo dessas mensagens. Então, só para ter uma ideia, esses textos que eram escritos originalmente, eles não tinham pontuação nem separação de frases. O aramaico original, aquele aramaico original do Antigo Testamento, por exemplo, eles eram quase hieróglifos egípcios. Eram meio que símbolos, não tinha nem vogal. Então, para representar pai, por exemplo, eles representavam desenhando, vou
o filho, que é mais fácil de entender. Para representar o filho numa escrita, né? O filho de Deus. Então, para representar o filho, o que, em vez de letras, né? Eles representavam uma tenda, eles viviam em tendas, né? Eles desenhavam uma tenda e uma semente. Então você olha como isso tudo era escrito. Por que uma tenda e uma semente? Porque eles eram agricultores, viviam no deserto, eram seminômades, né? Então nós temos que buscar esse contexto, né? Então a pontuação surgiu aqui no século XV, com Gutenberg, que inventou a prensa, né? Para publicar os primeiros escritos. Só ali que veio. Até lá não existia capítulo, não existia versículo, gente. Era tudo... Né? Então você imagina para conseguir interpretar tudo isso, né? Então ao longo do tempo, né, as palavras foram mudando, né? O português, o latim, o grego foram evoluindo, né? Então foram criando as subdivisões e tal, né? Então a nova tradução, olha só, a nova tradução proposta lá em 1604, realizada por 154 tradutores, né, do mundo, né? Estamos vendo aqui o pré-iluminismo, né, a Revolução Industrial, o pré-iluminismo, né, se dedicam a isso, né? Então, a pedido do rei James I, fazem essa nova tradução, fazem uma escritura nova, né? E aí, né, publicam em volumes em 1611. Depois nós tivemos uma revisão inglesa de 1855, uma versão padrão americana, 1901, e uma versão atualizada de novo, 1946-52, e agora nós temos uma de 1984, que é depois que encontraram aqueles escritos do Mar Morto, que vão atualizar e que vão fazer. E aí nós temos, para quem quer fazer o estudo, né, nós temos, vou mostrar aqui para vocês, nós temos uma tradução feita, muitos devem conhecer o Haroldo Dutra, né, que é um palestrante, né, espírita e um estudioso, né, ele tem conhecimento de grego, latim, aramaico, né, então ele, aliás, inclusive, a pedido da Federação Espírita Brasileira, né, para que pudesse hoje nós estarmos aqui estudando o Evangelho Redivivo da forma como está, pediu para que ele, então, fizesse uma tradução. Porque a ideia da tradução é você buscar o significado verdadeiro. Por quê? Houve, sim, a influência ao longo do tempo. Não vamos negar que, ainda que houvesse a orientação espiritual, né, dos textos que foram escritos, né, nós tivemos muitas publicações, né, que, como é que nós vamos dizer assim, não questão que foram adulteradas, mas elas foram interpretadas de forma equivocada ou ao pé da letra, né? E depois republicadas com as interpretações como se elas fossem traduções. Então, o mais correto seria você informar que aquilo lá é uma versão interpretada de fulano de tal, não uma tradução. E aí é que criou essa confusão toda que nós temos aí hoje na nossa compreensão religiosa do planeta. Né? Então, nós temos aqui uma fonte originária, inclusive ele relata, né, nos seminários que ele faz, não é uma tradução espírita, mas é uma tradução feita por um espírita como o cunho de busca da verdade. Então, é bem interessante, né? Se você for fazer o estudo comparativo, você vai ver a diferença de palavras, significados, tá? É bem legal, né? Tem os livros e tal. Então, teve sim essa influência das pessoas, assim como nós sabemos, né? Para contextualizar, para quem vive no meio espírita, nós sabemos do animismo nas manifestações mediúnicas, né? A gente estuda isso lá no livro dos médiuns, a gente vivencia isso na nossa casa espírita, nas manifestações não existe, sempre existiu, tem a coordenação, tem a orientação sim, mas existe o animismo da pessoa e eventual interpretação.
né? Que é o que a gente tem falado aqui, né? E aí a gente tem uma palavra assim, né, que é muito dita no meio para o estudo da interpretação da Bíblia, que são os evangelhos sinóticos, né? Sinóticos, que significa iguais, de uma mesma percepção, de um mesmo olhar. O que quer dizer? É que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles têm muitas partes que são idênticas ou parecidas, contando, né? Então nós vamos encontrar, por exemplo, aqui, 661 versículos do Evangelho de Marcos, 600 estão no de Mateus e 350 no de Lucas. Mas lembra, né, que eles têm aquela fonte parecida, né? Que é aquela fonte que é Simão Pedro, que é a vivência, né, com Maria. Então, está tudo isso parecido, né? Então, por exemplo, nós temos aqui, disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado. O que me falta ainda? Está lá em Mateus 19, 20. Ele, porém, lhe replicou, mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Replicou o homem, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Então, tem essas. Então, sinóticos, quando você ouvir, evangelhos são sinóticos, é que são parecidos, né? Traz a mesma mensagem. A gente hoje, modernamente, fala que está meio parafraseando, né? Falando a mesma coisa, com palavra diferente, mas em estudos são os sinóticos, né? Nós temos também uma outra divisão, que são os canônicos. Canônicos são aqueles que fazem parte do Novo Testamento oficial pela Igreja tradicional. Por quê? Mas existem outros? Sim, muitos outros. Esses são chamados de apócrifos. Apócrifos porque eles não foram no concílio de Nicéia, que foi uma reunião dos bispos da época, para eles convencionar quais são, ou seja, não foi de forma divina uma informação dizendo quais são os evangelhos que nós vamos escolher para colocar no livro. Isso foi uma convenção humana, né? Assim como Kardec escolheu os 5 livros, né, do Pentateuco, que a gente chama, ele poderia ter escolhido outro, mas dentro das informações foi aquilo, né? Depois ele tem a Revista Espírita, mas ele escolheu aqueles, ou seja, é uma convenção humana. A mensagem veio e a convenção humana achou que poderia mais. Até que depois nós temos o que é o Espiritismo, temos as obras póstumas de Kardec, né? Tem todas as outras cartas que ele escreveu que ficou guardado lá, né? Publicados depois, né? E para o estudo bíblico tradicional, todos esses que não foram lá definidos como oficiais, eles são chamados de apócrifos. E tem muitos que foram encontrados, que foram revelados. E aí nós temos aqui, em números, são 112 textos apócrifos, 52 do Antigo Testamento e 50 do Novo Testamento. E se você for pegar para ler, são interessantes e são parecidos. Só que alguns trazem informações que talvez não fossem tão agradáveis a quem comandasse, né, o poder temporal religioso da sua época, né? Então nós vamos encontrar, por exemplo, né, aqui epístolas, né, de Pilatos a Herodes, de Pilatos a Tibério, de Pedro a Filipe, né, epístolas aos Coríntios, de Aristeu, né? Nós vamos aqui em testamentos de Abraão, de Isaac, de Jacó, aqui, Evangelho de Maria Madalena, né, numa sociedade estritamente machista, como é que vão aceitar um evangelho, né, de uma mulher, né? Então, evangelhos de Tomé, evangelhos de Filipe, né? Esse de Tomé aqui eu já li também por curiosidade, né? E ele bate bastante coisa com os outros, também chega a ser sinótico, se for pegar para analisar, né? Mas você vai ver lá que vai encontrar informações assim que talvez na época o pessoal não ia gostar que constasse, sabe? Então, temos esses evangelhos então apócrifos, que existem, que foram escritos e que vão aparecendo, né, ao longo desse nosso tempo, né, e especialmente nas nossas publicações da doutrina espírita, ou seja, como informações complementares desses evangelhos conhecidos. Por isso, tão importante que a gente faça esse estudo.
mas que acima de tudo, de que a gente tenha esses conhecimentos, saiba que isso existe, nós precisamos focar no âmago de tudo isso, que é procurar o conhecimento e vivenciá-lo. Vivenciar os ensinamentos de Jesus. Qual é o maior objetivo da doutrina espírita? O que eles vão me perguntar quando eu chegar lá no mundo espiritual? Quantas palestras eu fiz? Quantos livros eu psicografei? Quantos atendimentos fraternos eu fiz? Quanto passe eu dei? Ou eles vão querer saber se eu me transformei numa pessoa melhor? Se eu transformei aqueles meus vícios em virtudes? E se aquelas minhas más inclinações eu consegui domá-las e transformar em boas? É isso que Allan Kardec nos disse. Quando ele concluiu a sua obra, ele disse: o negócio é individual. O negócio é a melhora de cada um. E aí, ele nos traz a mensagem. Quem é o verdadeiro espírita? Quem é o verdadeiro cristão? Como é que você reconhece? É aquele que leu todas as obras? É aquele que estuda toda semana? Não. É aquele que estuda e aquele que se esforça, depois que reconhece os seus vícios, a modificá-los. Então esse é o nosso objetivo com o Evangelho. Porque se nós queremos nos modificar, se nós queremos nos transformar numa pessoa boa, o Kardec perguntou: mas tudo bem, já entendi tudo isso, mas quem é o modelo? A resposta mais curta no Livro dos Espíritos: Jesus. E para a gente conhecer Jesus, vamos estudar o Evangelho. E vamos estudar, aprender e tentar colocar em prática. Quero agradecer a todos pelo convite, dizer que eu fico à disposição para qualquer outra oportunidade e desejo a todos uma excelente noite. Obrigado.